Meus amigos, boa noite ou bom dia, dependendo de quando nos estejam vendo e ouvindo. Relembramos a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo através de um celular, que o possam colocar na horizontal, porque isso irá facilitar que vocês possam nos entender e nos ver de forma melhor. Bem, o tema de hoje é um tema especial porque nós estamos ao final do ano, e final do ano é Natal, é Réveillon, é mudança de ano. Então, é um tempo de refletir, como está na tela de vocês. É um tempo de agradecer. Agradecer a quem? Ao Cristo, ao Natal. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, viveram, conviveram, caminharam durante todo o ano de 2021. E o título do tema nós escolhemos está relacionado exatamente ao Cristo, a uma pergunta: por que, Senhor? Esse título é literal, ele é o título de um dos capítulos, de um dos livros do nosso amigo Humberto de Campos, O Instante da Vida, que é o último capítulo do livro. E, por sua vez, o nosso amigo Humberto de Campos, certo, retrata um diálogo, um porquê entre Nicodemos e o Cristo. Nicodemos, para aqueles que, relembrando aqui a todos, Nicodemos era um dos juízes do Sinédrio. O Sinédrio tinha um supremo tribunal, que era o Sinédrio, composto de 70 juízes. Dentre esses 70 juízes, 2 juízes, ao tempo do Cristo, depois de conhecerem o Cristo, se tornaram grandes amigos e grandes seguidores do Cristo, que foram Nicodemos e José de Arimateia. Esses 2 juízes, por intercessão deles perante Pilatos, que o Cristo não ficou na cruz todo o tempo que normalmente aquelas pessoas que eram crucificadas lá ficavam, que era uma forma, era uma punição extra, certo? Que era uma forma de quase que de apodrecimento na própria cruz. Eles intercederam perante Pilatos e conseguiram tirar o Cristo da cruz e o enterrar num jazigo que era do José de Arimateia. Então, tanto Nicodemos quanto José de Arimateia foram grandes amigos do Cristo, e, em particular, Nicodemos, certo? É retratado no Evangelho de João, certo? Num diálogo que ele tem, um porquês que ele tem com Cristo, em que ele queria saber como entrar no reino dos céus, o que fazer para entrar no reino dos céus. É importante esse diálogo, tão importante que é retratado pelo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Por quê? Porque a resposta do Cristo ao Nicodemos é uma resposta extremamente importante para todos nós, porque ela retrata a reencarnação. O Cristo diz: olha, você quer entrar no reino dos céus, é necessário que você nasça de novo. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer isso numa vida só. O Nicodemo não entendeu porque ele não tinha nenhuma informação dentro da lei mosaica que levasse a entender as múltiplas vidas. Isso é tão importante que a doutrina espírita veio exatamente tornar isso absolutamente claro. Nós não conseguiremos entrar no reino dos céus, ou seja, conseguir um progresso, uma evolução, um aprendizado, numa existência só. Muito bem, esse diálogo está retratado nos evangelhos. O diálogo que o nosso amigo Humberto de Campos trata no livro dele é um diálogo mediúnico. Por que mediúnico? Porque é um diálogo entre Nicodemos e o Cristo após a crucificação do Cristo. Muitos poderiam perguntar, mas é estranho, um diálogo mediúnico? Não é estranho. Qual
Outro diálogo mediúnico, todos nós, espíritas, já ouvimos falar e nem sabemos, muitas vezes, e nem atentamos, que foi um diálogo mediúnico, que é a conversa entre Paulo de Tarso e o Cristo. A conversa do Paulo de Tarso na estrada de Damasco, que levou à conversão do Paulo de Tarso ao cristianismo, é uma conversa entre Paulo de Tarso e o Cristo após a crucificação do Cristo. Ela é tão mediúnica que os dois serviçais que estavam junto ao Paulo de Tarso não ouviram e não viram nada daquilo que o Paulo via e ouvia com Cristo. Tanto não viram nada que eles achavam que Paulo de Tarso estava ficando maluco, estava ficando afetado pelo sol do deserto. Foi um diálogo mediúnico. Esse diálogo que o Humberto de Campos trata é também um diálogo entre Nicodemos e o Cristo após a crucificação. É um diálogo onde o nosso amigo Nicodemos faz uma série de perguntas, 6 perguntas. O nosso objetivo aqui não é ver as respostas. O nosso objetivo, na realidade, é mostrar como é que o Cristo via e nos vê. E como é que ele reagiu a essas circunstâncias ou a essas pessoas? Como é que o Cristo nos ajudava há 2000 anos e nos ajuda por nos ver de uma forma diferente que muitas vezes o mundo vê, os outros ou nos vê. Esse é o objetivo. Por quê? Porque nós estamos terminando o ano de 2021 e vamos entrar no ano de 2022. Vamos certamente termos situações semelhantes a essas que são retratadas nesse diálogo que o Nicodemos teve há 2000 anos com Cristo, mas que se repete todos os anos. Que perguntas o nosso amigo Nicodemos fez por Cristo? Cristo, por que te banqueteastes com pecadores? Cristo, por que dispensaste tanta atenção a ávaros? Cristo, por que defendeste as meretrizes? Cristo, por que destes oportunidades a infiéis? Por que te deixaste ficar em uma cruz entre 2 malfeitores, entre 2 ladrões, entre 2 assassinos? Cristo, por que pediste perdão aos próprios carrascos que o levaram à cruz? Muitos poderão perguntar, mas eu vou me cruzar com pecador, com avaro, com meretriz, com infiel, com malfeitor, com carrasco? Sim. Essa é a questão. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque os pecadores para o Cristo, quem são os pecadores para o Cristo? São aqueles que fizeram, ou fazem, ou vivem no pecado? Mas quem são os sãos? Quem são os enfermos? Muitas vezes, os enfermos só se enxerga o enfermo físico, o enfermo orgânico. O Cristo via, e que a doutrina nos vê, é que existem enfermos físicos e enfermos espirituais. E o que ele respondeu para o Nicodemos, olha, eu não vim para os enfermos físicos, posso até os ter curado, mas vim para aqueles que têm falências, enfermidades espirituais, dando forças para que eles superem as enfermidades. Essas enfermidades. Porque essas enfermidades é que precisam ser curadas. As outras vão para o túmulo. Os ávaros. Quem são os ávaros? No Evangelho é a figura do Zaqueu. Era um publicano, era um financista, era um materialista. Mas quem são os ávaros? Que nós podemos muitas vezes cruzar. São aquelas pessoas que têm talentos, que têm oportunidades, que têm possibilidades, que não são só as financeiras. Podemos ter as possibilidades, os talentos de levar um sorriso, um abraço, uma informação, algo para o outro. E somos ávaros. Tão ávaros quanto aquele que esconde o dinheiro do outro.
Vamos cruzar com meretrizes? Mas quem são as meretrizes? São as adúlteras? São as madalenas? Mas e os adúlteros? E os que não aparecem? O que o Cristo destacou por Nicodemos foi: essas mulheres, muitas vezes, foram crucificadas, foram julgadas parcialmente. Por quê? Porque queriam apedrejar a que estava visível no seu erro. E o adúltero? E o homem? A nossa justiça, normalmente, ela é uma justiça parcial. É isso que o Cristo nos destaca. Nós vamos cruzar muitas pessoas que a sociedade diz que ela está em erro, mas não estamos vendo todos os aspectos do erro. Os infiéis. Quem são os infiéis? Os infiéis são Pedro, que traiu Cristo, mas quem são os infiéis? Quem são? O que é ser fiel no século XXI? Nós diríamos que o Cristo deu a responsabilidade da sua igreja a alguém que o traiu 3 vezes, porque ele só traiu 3 vezes. Nós, nas nossas vidas, podemos tê-lo o traído inúmeras vezes. O traímos todas as vezes que não conseguimos seguir adequadamente os seus ensinamentos. Vamos encontrar Pedros na vida? Vamos, porque nós somos, muitas vezes, esses Pedros. Malfeitores, assassinos, vamos cruzar com eles no caminho? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muitas vezes vamos encontrar essas pessoas, certo? Nas esquinas da vida. Sabemos quantas pedras eles tiveram na estrada para caírem? Não. Quando o Cristo diz, olha, não julgue para não serem julgados. Não julgue para não serem julgados. Esta é uma visão não de uma vida. Nós nunca sabemos todo o passado espiritual de uma pessoa para saber o quanto ela lutou para não cair. Portanto, não julgue. E, por último, os carrascos, os romanos, os membros do Sinédrio que levaram, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Quando Cristo falou isso, ele estava dizendo, as pessoas, se soubessem o malefício, toda vez que leva o sofrimento, a dor ao outro, se elas soubessem pela lei de causa e efeito o quanto isso irá gerar de dor, de sofrimento nas vidas futuras, não fariam. Por isso perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E quantas vezes nós já fomos carrascos? Não do Cristo, mas de outras pessoas. E estamos hoje, no presente, resgatando isso. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que o nosso amigo Humberto de Campos quis trazer através desta mensagem o Cristo sempre nos vê pelo lado positivo, pelo lado de nos levantar, nos elevar. Poderá muitos de nós dizermos que isso é transcendental demais. Não é. Muitos de nós conhecemos um livro que é O Pequeno Príncipe. O personagem de um livro lá diz o seguinte, sabe qual é o meu segredo? O segredo de conviver bem, de trabalhar bem com os outros. É muito simples, não é transcendental. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Ou seja, o Cristo via-nos e nós precisamos aprender a isso, a ver os outros com o coração. O Cristo não apenas via com o coração, via o espírito imortal, milenar por trás. Nós poderíamos não conseguir fazer, entender, enxergar isso, mas podemos fazer como o Pequeno Príncipe. Enxergar com o coração. Ou como diz o nosso amigo Jacome Góes, se você tiver de julgar, ver alguém perfeitamente, mas julgue com benevolência, portanto, com amor, portanto, com o coração. Meus amigos, como eu disse, estamos no final do ano,
final de 2021. Nós não dizemos que estamos no final de 2021. Estamos no final de um ano duplo. Porque 2020, em função da pandemia, do início da pandemia e do transcorrer da pandemia, foi um ano que como não tivesse terminado. Então, 2021 é um ano duplo. Estamos finalizando um ano em dobro, onde muitas coisas aconteceram, lágrimas, sofrimentos, alegrias. É um momento de refletir. O que estamos trazendo a hoje, agora, aqui, vamos iniciar um 2022, que possamos ver melhor as situações, os momentos, ver com o coração. E certamente, vendo com o coração, vamos ver com mais paz, com mais tranquilidade. E é isso que desejamos a todos. Um Natal de paz, um Natal de harmonia e um 2022 de vitórias. De vitórias não apenas externas, mas vitórias íntimas, vitórias espirituais, que possamos efetivamente ver como Cristo nos viu, nos vê e nos verá nas nossas vidas e nos nossos anos à frente. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro. Que assim seja.